Hello, boys and girls. This is Teacher Leo. Como é que vocês estão, galerinha do Dinâmica? Tudo bem? Bom, a nossa aula de hoje, boys and girls, é uma aula de revisão. Ou seja, a gente vai ver um conteúdo que a gente já viu, tá certo? E esse conteúdo ele vai servir como revisão para a prova de geografia de uma maneira geral, tá? Mas a aula de Geography, eu peço para as questões de Geography em específico, eu peço que vocês também deem uma estudada na última aula que a gente postou, antes dessa, desculpa. Nossa, bebi muita água agora e chega, tô passando mal, também estou meio adoentado, porque já vinha um pouquinho doente essa semana, aí tomei a vacina, aí fiquei muito mal 2 dias e agora estou me recuperando, mas parece que incentivou o resfriado que eu estava a piorar. Anyway, então, essa aula de Geography é para ajudar com o conteúdo do Teacher Natalie, mas também recomendo que assistam a aula anterior a essa, para poder, juntando as duas aulas, é o conteúdo total. Bom, Teacher Natalie pediu para falar um pouquinho sobre Brazil and South America, o nosso querido país, querido e adorado país chamado Brasil. Eu sinto saudade da época em que a gente cantava o hino nacional na escola, vou ser honesto com vocês. Não tem nada a ver aqui com questão partidária, tá, gente? Muita gente mesmo está usando os símbolos do nosso país, do nosso Brasil, com um determinado político ou uma determinada política. O verde e amarelo pertence a todos os brasileiros. O hino nacional pertence a todos os brasileiros. O amor pela nossa pátria é dos brasileiros, não é de fulano, não é de Cicrano, não é de Beltrano, nem é daquela ideologia, nem é dessa ideologia, certo? Então, voltando a falar, eu sinto saudade na época que eu tinha a idade de vocês e a gente ouvia o hino nacional com todo orgulho, né? Tem escola que eu trabalho que ainda canta o hino nacional, ainda toca o hino nacional, assim, acho que uma vez, pelo menos uma vez por semestre, toca o hino nacional. Tá certo? Então, vamos lá, vamos falar do Brasil. Brasil com Z, tá certo? Brasil, engraçado aqui, uma curiosidade é que Brasil com S, o único lugar, na única língua do mundo que se escreve Brasil com S é no português. Todas as outras línguas vai escrever Brasil com Z, inclusive na língua inglesa. Então, nós somos os únicos que escrevemos do jeito certo, todo mundo escreve do jeito errado. Bom, Brasil com Z, porque a gente está vendo em inglês aqui, é o maior país da América do Sul e da América Latina, certo? Não é o maior das Américas, é o terceiro maior das Américas, né? A América Latina inteira só tem 2 países fora da América Latina, que é Estados Unidos e Canadá. E exatamente esses 2 países são maiores do que o Brasil. Canadá é maior e depois vem os Estados Unidos. Se eu não me engano, o Brasil é o 5º maior do mundo, Estados Unidos é 4º, Canadá é 3º, Rússia é 1º e China é 2º. Eu não sei, Austrália, onde é que se encontra? Vamos lá para eu não falar algo errado. Biggest countries in the world. Vamos lá. A gente tem, em primeiro lugar... Oh, como é que foi largest cities? Ok, não. Biggest countries. Biggest countries in the world. Vamos lá. Very largest. Então, aqui. Tá. Não. O que é que esse pessoal vive agora com esse negócio de cookie? Oh my gosh, man. Não, se eu for permitir todos os cookies do planeta Terra, meu computador vai ficar cheio de cookie. Eu vou permitir, né? Depois eu limpo o cache, né? Valeu, boys and girls. Vocês são maravilhosos. Obrigado por me dizer isso daí. Vou permitir tudo. Depois dessa aula, vou lá e limpo
os cookies e os caches. Pronto. Então, vamos lá. O maior de todos é a Rússia, disparado aqui, né? Ah, errei aqui, ó. O Canadá é o segundo maior do mundo. Estados Unidos é o terceiro maior do mundo. E a China vem em quarto, olha. Mas não por muita coisa, pouquinha coisa. E o Brasil vem em quinto. Aí a Austrália vem atrás do Brasil, depois a Índia, depois a Argentina, tá? Então, ainda a Argentina é um país grande, comparado assim, se comparado aos outros países do mundo. Apesar de que a Argentina tem muita área inexplorada, assim, né? Muita área que não tem, digamos assim, utilização quase alguma, né? Está muito centralizado na parte norte, ali que é a parte mais quentinha, né? E ali vai esfriando bastante, então vai perdendo sentido. Ok? Então, é mais ou menos por aí. Vou deixar aqui aberto, que pode ser que a gente volte. Então, a população de 200, acima de 211 milhões de pessoas, novamente, esse número aqui não é um número muito confiável, é um número estimado, porque, infelizmente, o último censo que a gente fez foi em 2010, e de lá para cá a gente não teve mais censo, era para ter sido feito em 2020, não foi feito, certo? O governo que atualmente se encontra não fez, era para ter sido feito. Ele argumenta que foi porque não, por conta da pandemia, mas a verdade é que não foi orçado em 2019. Você tem que orçar um ano antes. Você tem que solicitar ao Congresso que aprove o dinheiro para fazer um ano antes. Não pediu em 2019. Então, independente da pandemia, não teria. Aí alegou que foi pandemia. Em 2020, não pediu para 2021. Aí, esse ano não vai ter novamente, né? Aí, o Supremo Tribunal Federal, que é como se fosse a corte máxima do Brasil, são os defensores da Constituição, determinaram que fosse feito um censo. Então, ano que vem vai ter censo, mas se não fosse isso, não teria. Então, é o quinto maior do mundo, aqui já falava, né? O quinto maior do mundo, tá certo? O Brasil é o quinto maior do mundo, olha que engraçado. E o sexto maior em população, tá certo? Então, uma população relativamente grande, composta de 26 estados. O Brasil tem 26 estados, mais o Distrito Federal, tá certo? É o maior país, né, falante da língua portuguesa, tá certo? Então, você vê disparado aqui. Portugal, pequenininho. Aí você tem aqui uns países africanos, né? Você tem algumas regiões que se falam um pouquinho de português na Europa. Você tem alguns lugares na Ásia também falantes. Você tem algumas regiões aqui também de português, que, na verdade, são comunidades portuguesas, né? E você tem aqui nos Estados Unidos. Inclusive, eu, quando morei nos Estados Unidos, eu morava perto de uma cidade chamada Hudson, que tinha uma comunidade portuguesa razoável, português de Portugal também. E Hudson era a cidade, uma comunidade que tinha muitos portugueses, e tinha uma cidade Marlborough, que era colada a Hudson, que era uma comunidade grande de brasileiros. Então, tem uma região ali com bastante gente falante do português. E ainda tinha uma outra região chamada Fall River. Eu morava ali pertinho, mas tem uma outra região mais perto da praia chamada Fall River. Também tem uma comunidade de portugueses razoável. Tá? Então, vamos lá. Mas a gente está aqui para falar de Brasil e América Latina. Tá? O Brasil é um dos países mais multiculturais do mundo. Então, a gente tem uma diversidade cultural invejável. Poucos lugares no mundo têm a diversidade cultural, e é isso que faz a gente forte, tá? Existe hoje digamos assim, uma busca muito grande por pureza cultural, e é algo que é muito ruim, é muito perigoso. Tem gente que se orgulha, tem países, tem regiões, tem pessoas que se orgulham dessa pureza, mas o que nos faz forte é exatamente essa diversidade, é exatamente o fato
de sermos diferentes, de termos muitas diferenças. Isso faz da gente a capacidade de adaptativa invejável, tá certo? Então, esqueçam esses que buscam isso daí, a pureza cultural, tá? E por que que a gente tem essa diversidade tão grande? Por conta, né, da imigração gigantesca. Várias formas de imigração. A primeira de todas, a primeira das primeiras, né, na verdade, os verdadeiros nativos daqui são aqueles que cruzaram o Estreito de Bering, lá na Rússia, com o que é hoje o Alasca, né? Um estreitozinho lá, conseguiram cruzar e vieram e saíram explorando, né? E popularizando as Américas, e surgiu o índio, né? Surgiu o índio, o nativo norte-americano, saiu descendo para Central, América Central, e na América do Sul e no nosso Brasil. Esse é o primeiro de todos, o primeiro de todos os imigrantes, o nômade, esse daí é um nômade. Depois veio os imigrantes que vieram através de uma colonização, que a gente chama de colonização de exploração. Vinham aqui para explorar, mas alguns iam ficando, aí são os europeus, são os portugueses, né? Alguns vieram comunidade, alguns espanhóis, vieram franceses. Naquela época, eles sempre tentavam roubar um pedacinho, né? Digamos assim, do território. Holandeses, aqui em Recife, a gente tem o caso, em Pernambuco, o caso dos holandeses, né? Então, a gente teve uma comunidade europeia. A gente depois tem uma quantidade grande de imigrantes africanos. Esses, o pior de todos os casos, vieram para cá forçados, né? Vieram como escravos. Foram explorados por gerações e gerações e gerações, aproximadamente 300 anos de exploração. Algo inimaginável, boys and girls. Imaginem se vocês fossem escravos, mas assim, os seus pais foram escravos, os seus avós foram escravos, os seus bisavós foram escravos, os tataravós foram escravos. Porque se você volta 300 anos, você vai ter tataravô escravo. Então, assim, você já perdeu completamente qualquer relação que você tinha com um dia, o lugar que era para você ter nascido, né? E é assim que os negros eram no período que eles eram escravizados e depois libertados, né? Eles não sabiam o que fazer, não tinham para onde ir. E aí a gente vai ter outro tipo de imigração que também, aí a gente vai ter uma imigração novamente europeia, e aí a gente vai ter também, a gente vai ter uma imigração europeia, começa no fim de 1800, e aí ela explode depois das primeiras e segundas guerras, né? Fugindo, aí é uma imigração mais de refugiados, né? A gente chama isso daí de refugiados, que saem, então, fugindo da guerra, fugindo de uma periculosidade lá na residência, lá no local de onde eles são. E a gente também vai vivenciar isso daí com asiáticos, principalmente majoritariamente dos japoneses, que também o Japão era aliado da Alemanha e da Itália, então muitos, para fugir daquela loucura da guerra, vêm para o Brasil. E aí são bem recebidos, assim, né? O Brasil, o governo recebe bem, o governo dá terra, o governo ele dá estrutura, ele empresta dinheiro, ele cria condições para que eles possam se desenvolver no Brasil. E aí a gente começa a entender o porquê que a gente vê essas pessoas hoje mais bem-sucedidas, né? E a gente hoje vê na periferia, nas regiões mais pobres, a gente vê uma comunidade negra maior, né? Porque exatamente eles não receberam nem de perto essa oportunidade de se reerguer, né? Então a gente tem assim uma dívida social gigantesca com a comunidade negra. O governo já tentou fazer isso através de criação de cotas. Hoje em dia, né, tem até empresas que criam cotas hoje em dia para contratação de negros, né? O próprio Magazine Luiza fez uma campanha aí para contratar trainees. Trainees são contratados, digamos assim, mas são pessoas que são contratadas para assumir cargos gerenciais.
fez uma contratação de entrevista e disse que só iria contratar negros, que não iria contratar outra raça. Deu uma confusão maior do mundo isso daí, um maior bate-boca nas redes sociais, mas é o mínimo, né, que a gente pode fazer. Eita, cliquei aqui. Deixa eu voltar aqui. Bom, seguindo em frente. Religião. Religião, nós somos uma nação ainda majoritariamente de católicos apostólicos romanos, né? Igreja Católica Romana, que tem as suas ramificações também. Mas a cada dia, mas existem outras religiões, tem o candomblé, tem o espiritismo, que são uma quantidade menor, e a gente tem cada vez um percentual aumentando cada vez maior de cristãos evangélicos. Também tem uma comunidade pequena judia, mas cada vez a comunidade evangélica cresce, esse percentual aumentando cada vez mais, tá certo? É uma tendência que tem se apresentado. E aí a gente tem como a sua capital, nossa capital Brasília, e a maior cidade do Brasil chama-se a cidade de São Paulo, assim como o estado de São Paulo também é o maior estado do Brasil. Maior estado no sentido de riqueza, termos de riqueza, tá? O Brasil faz fronteira gigantesca ali com o Oceano Atlântico. Na nossa costa, ela é toda no Oceano Atlântico. Tem uma das maiores costas do mundo, tá, gente? Tem 7.491 quilômetros, né? E aí, metade de todo o território da América do Sul, mais ou menos, não é exatamente, mas mais ou menos metade do território da América do Sul está no nosso país, é o Brasil. Tá certo? O Brasil faz fronteira com todos os países da América do Sul, exceto Equador e Chile. Ok? Além disso, a gente tem vários biomas. O que é o bioma? Sistemas, né? Sistemas que envolvem animais, plantas, etc. O maior, mais conhecido de todos é o da Bacia do Amazonas, né? Que tem uma floresta tropical toda vivendo em função, tá certo, da Bacia Amazônica. E aí, uma das florestas com maior diversidade de fauna e flora do mundo. Talvez a de flora, certamente é a mais diversificada do mundo. A fauna, eu tenho dúvida aí se é a mais de todas, mas se não é a mais diversificada, é uma das mais de todas. Cada vez mais, não me canso de falar nas nossas aulas, cada vez mais desmatamento acontecendo, cada vez mais a gente destruindo um bioma que é tão importante para a humanidade, né? Parece que nada é feito para amenizar. Parece que cada vez mais estudos saindo aí, dizendo que o desmatamento, apesar das críticas imensas da comunidade internacional, mas parece que nada é feito para diminuir. Só cada vez mais, só aumentando. Tá? Bom, seguindo em frente. O Brasil teve várias tribos nacionais. O Brasil foi descoberto por Pedro, pelo explorador, em 1500, exatamente em 1500, né? Por Pedro Álvares Cabral, apesar de que essa data hoje em dia é meio, os historiadores, né, dizem que foi um número que botou para um número arredondado, mas pode ter sido um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas irrelevante. O Brasil foi uma colônia portuguesa até 1808, tá certo? Quando a capital do Império Português foi transferida para o Rio de Janeiro. Isso mesmo. O Rio de Janeiro um dia foi a capital do Império Português, tá certo? O imperador, né? Um imperador que foi, eita, agora me esqueci aqui, não sei se foi Dom Pedro I, que né, decretou, né, a independência do Brasil. Engraçado, o nosso explorador,
O Brasil é um país tão engraçado. O Brasil é um país muito engraçado, gente, porque tem coisas que só realmente acontecem no Brasil, né? Brasil, se você parar para pensar, o imperador, o camarada que nos explorava, veio aqui e decretou independência. Então, se separou. Então, a gente não precisou nem fazer força nenhuma, né? Veio aqui e ganhou. Mas será que a gente ganhou mesmo? Essa que está a grande questão, a jogada política, né? Vou decretar independência para todo mundo achar que o Brasil agora é uma nação, mas, na verdade, eu continuo aqui explorando, né? E foi exatamente o que aconteceu. A partir do momento que vieram fugidos de lá, o reino veio fugido de lá por conta de Napoleão Bonaparte, que invadiu Portugal, que estava prestes a chegar a Lisboa, vieram para cá. A partir do momento que Napoleão Bonaparte é isolado, né, conseguem neutralizar o Napoleão, eles voltam para lá. O Brasil era independente, mas dependia de várias formas do governo português, então continua a ser explorado pelo governo português. Tanto é que ele vai, né, mas deixa um outro imperador aqui para tomar conta. Esse imperador ligado, né, o filho dele é Dom Pedro II, se eu não me engano, e aí, né, fica até meados aí da gente se tornar uma república em 1889, tá certo? Aqui no Portugal, Brasil, Águas, tá certo? Então, foi uma legislatura, Congresso Nacional em 1842, o Brasil se transforma aí em 1889 e a gente tem que aí existe um golpe militar, né? Os militares vão e dão um golpe, porque eles chegam com, espera aí, em 1808, lá decretaram a independência da gente, mas a gente não está independente, a gente está independente de boca, né? E aí, em 1879, chega essa conclusão aí, quer dizer, quase 80 anos depois, né? 81 anos depois, ele chega a essa conclusão. Peraí, a gente está independente, mas não está, a gente continua sendo explorado. Aí, os militares decretam aí a nossa independência em 1889, dando um golpe. E aí, mesmo com o Brasil, o golpe, chega um boom, soltam umas coisas assim, tudo bem, a gente se rende, tá, vá-se embora. É como se dissesse assim, eu vou ficando aqui, eu vou ficando, e quando me deixar eu ficar, eu vou ficando aqui, vou explorando, vou usando o que tiver aqui, e quando me mandarem embora, eu vou embora. Né? Feito um filho que já está trabalhando, já está ganhando dinheiro, mas está morando na casa dos pais, enquanto o pai e a mãe disser, meu filho, vá-se embora daqui, vai ver sua vida, ele vai ficando, porque casa lava, né? Casa, comida e roupa lavada, sem gastar nada, tá bom demais. Né? E aí é mais ou menos por aí. Bom, vamos falar um pouquinho, a gente falou um pouquinho da história do Brasil, vamos falar um pouquinho da América do Sul, tá certo? A América do Sul é chamam de continente, aqui está como continente, mas não é um continente, né? Parte do continente, o continente americano, mas a América do Sul ele se encontra completamente no hemisfério oeste, desculpa, hemisfério oeste, né? A maior parte dele no hemisfério sul. Ele é dividido no hemisfério leste, oeste, norte e sul. A maior parte ele está no sul, porque a linha do Equador passa cortando, tá certo? Inclusive passa ali por dentro da floresta amazônica. Então pega um pedaço ali da Amazônia, tá certo? Então, e é por isso que aquela região é uma região tão tropical, né? Porque exatamente ali na região ali onde bate mais o sol, assim, onde há mais vida, né? Onde há sol, onde há água, é onde existe mais vida, tá certo? Então, a América do Sul ela faz fronteira do seu lado esquerdo, se a gente está olhando para ela, né? Com o Oceano Pacífico, então tem uma costa gigantesca ali do Oceano Pacífico e vários países fazendo, né, fronteira com o Oceano Pacífico, que são, né, tem Peru, Colômbia, Equador, Bolívia. Na verdade, Bolívia não sei se faz, acho que faz sim. Tem o Chile, tem a Argentina, por aí vai. Então, o continente ele tem 12 países independentes, tá certo?
Então, são eles: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, tá certo? Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. E 2 territórios dependentes, né? Que é esse Falkland Islands, que fica ali na região da Patagônia, tá certo? Falkland Islands pertence a quem? E South Georgia e South Sandwich, que pertence aos britânicos. Pelo que eu estou vendo aqui, pertence aos britânicos. Aqui também pertence aos britânicos, tá certo? E um território interno, que é a French Guiana, que é a Guiana Francesa, que é como se fosse uma espécie de colônia, digamos assim, né? Como pertencesse, né? A França, certo? Ok? And Tristan, peraí, ainda tem o Reino das Holandas, tarará, tarará, tem vários outros territórios, tá certo? Bom, a América do Sul, como eu disse, né, metade da América do Sul está no território brasileiro, a outra metade dividida entre outros países. Então, o Brasil é disparado o maior país desse subcontinente, seguido aí por outros países, pela Argentina, né, e por aí vai. E também tem a maior população. Nosso país, o Brasil, tem a maior população, seguido aí por Colômbia. A população da Colômbia é maior que a da Argentina, depois vem a Argentina, Venezuela e Peru. Ok? E o Brasil também representa ou representava aqui, não está claro aqui, não está claro ainda exatamente que momento, porque houve essa questão da desvalorização do dólar, né? Mas o Brasil representava metade das riquezas, né, de todo esse subcontinente, ou seja, metade de tudo que é produzido no continente vem do Brasil, tá certo? Mas, novamente, tem a questão da variação cambial, né, do dólar, porque é tudo comparado em relação ao dólar. Então, se a gente for comparar o dólar por conta dessa desvalorização, não sei como é que está esse número hoje. Tá certo, gente? Então, é mais ou menos por aí que a gente tem para falar. A gente não tem muita coisa para falar aqui sobre esse continente gigantesco, que é o continente, que é esse subcontinente da América do Sul. Tá certo? Vamos só dar uma olhada aqui no mapa, só para a gente fechar aqui, né? Então, aqui é o nosso Brasil, ó, aqui a Guiana Francesa, Suriname, a Guiana, tá certo? Muita gente chama até de Guiana Inglesa, tá certo? Porque tem relação lá com a Inglaterra, depois Venezuela, depois Colômbia, Equador, Peru. Peru é grande pra caramba, a gente nem percebe, mas é grandaço. Bolívia, Paraguai, aí o Chile, ó. O Chile pega todo esse territóriozinho, toda como é que se diz? Esse litoral aqui da Argentina. A Argentina fica para esse lado de cá, do Oceano Atlântico, e a gente tem a Argentina, que é também um país razoavelmente grande. Tá bom, boys and girls? Aqui o Falkland Island teve uma guerra até entre a Argentina e os britânicos. A Argentina levou uma pisa grande, mas isso é a questão mais de história, tá certo? A gente não vai entrar nesse mérito aqui, tá bom? Então, é mais ou menos por aí, boys and girls. Isso aqui parece aqui Pontal aqui de Maria Farinha. Queria Maria Farinha, né? A temperatura, os ciclones aqui, ó, como funcionam os ciclones aqui, questão dos ciclones, tá? Olha só. Ok? Machu Picchu, no Peru. Então, that's it, boys and girls. A gente vai encerrando por hoje. É só, tá certo? Não vou passar homework, porque a intenção é que vocês estudem para a prova, tá certo? Sempre lembrando, essa aula foi para ajudar mais nas questões do Teacher Natalie. A minha aula de revisão foca mais na aula anterior da semana passada, para todo mundo fazer essa avaliação preparadaço, tá bom?
Então, desejo a todos um excelente fim de semana e qualquer dúvida, estamos lá no Class App, tá bom? See you later, alligators. Goodbye.